Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Sempre que se fala em previdência social no Brasil, nos vem a ideia de déficit e gastos exagerados. Mas, na verdade, o que há é um grande déficit de atendimento no setor, o que provoca grande número de ações judiciais. Para falar desse assunto, está conosco Carolina Melhado de Castro, que é advogada especialista em direito previdenciário e também advoga para inúmeros sindicatos e trabalhadores em Santa Catarina. Bem, advogada Carolina, é uma satisfação tê-la conosco. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bem, as dificuldades para obtenção de benefícios previdenciários é tão grande no Brasil que existem até varas federais especializadas em ações judiciais sobre o tema. Eu pergunto, o Estado não deveria investir um pouco mais no bom atendimento às pessoas, ao segurado, para prevenir essas soluções judiciais? Deveria, com certeza. O Estado deveria melhorar o atendimento ao segurado, investindo em qualificação para os servidores, aumentar o seu quadro, pessoal, com mais servidores, mais peritos, aumentar o número de agências para atendimento. Enfim, a estrutura teria que melhorar, mas mesmo assim eu entendo que esse investimento não acabaria com as demandas judiciais. Sim. Por exemplo, pelas normativas internas do INSS, que em alguns pontos eu considero que elas são ilegais. Então, melhoraria, com certeza, o funcionamento, o atendimento para o segurado, mas não acabaria com as demandas judiciais. E o judiciário não está conseguindo criar uma espécie de consenso a respeito dessas questões que são alvo, inclusive, de ações judiciais? Muitas vezes o judiciário consegue resolver, quando administrativamente, no âmbito interno do INSS, há um problema, um conflito, e é levado para o judiciário. Em alguns casos, o judiciário consegue resolver. Certo. Alguns casos ainda não existe, por exemplo, entendimento pacífico. Existem jurisprudências. O primeiro grau decide de uma forma, o segundo grau decide de outra forma, o terceiro grau decide de uma forma. Sim. Então, alguns assuntos ainda não são consensuais. Certo. Alguns já foram pacificados. Muito bem, um trabalhador que adoece e recebe uma prescrição médica de afastamento por mais de 15 dias, ele recebe do patrão os primeiros 15 dias. Depois ele fica meses, às vezes, sem salário e doente, aguardando a perícia, para só então receber o benefício atrasado. Existe alguma possibilidade judicial de resolver esse problema para minorar esse tempo de espera e o sofrimento desse trabalhador? Então, existe solução judicial para isso. O que a gente faz? A gente entra com uma ação judicial pedindo uma antecipação de tutela. Nesses casos em que é muito demorada a perícia administrativa. O que acontece é que alguns juízes, eles exigem a perícia judicial para conceder o benefício. Sim. Então, nesses casos, quando o juiz exige a perícia judicial para conceder o benefício, a demora, na verdade, da perícia judicial acaba ficando elas por elas com a perícia administrativa, Então, o que hoje tem de solução mais atual? O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para melhorar, para adiantar o tempo na concessão do benefício. Ele determinou que o INSS concedesse o benefício para o segurado em até 15 dias, contado da data do agendamento. Se não conceder nesse tempo, ele é obrigado a conceder provisoriamente, mesmo sem perícia, o benefício, baseado somente no atestado do médico assistente do segurado. Então, o que a gente aconselha hoje para o segurado é que quando ele vá requerer o benefício dele, ele apresente o atestado médico do médico particular dele mesmo, certo, junto com o requerimento. Porque daí essa ação civil pública, que na verdade tem uma liminar nesse processo, o INSS teria que conceder provisoriamente o benefício com base nesse atestado. Muito bem, advogada Carolina, em muitos casos, quando chega a data marcada para a perícia, o segurado já nem está mais doente e, inclusive,
até em alguns casos já voltou a trabalhar. Qual o sentido de se fazer uma perícia numa situação dessas? Então, na verdade, o sentido é ele comprovar que estava incapacitado na época que ele requereu o benefício. Exemplo, eu vou hoje lá no INSS e vou requerer meu benefício. Meu atestado é de 1 mês, ou seja, de junho a julho. A minha perícia foi marcada para outubro. O que o perito vai fazer? Ele vai analisar se na época que eu requeri o benefício eu estava incapacitada e quanto tempo. No caso de junho a julho, vai ser 1 mês. Então, ele vai conceder o benefício por 1 mês. Aquele período de julho para frente não vai ser concedido o benefício. Mas do ponto de vista da identificação da doença, já inclusive muitas vezes fica prejudicado, né? No caso, se o segurado não está mais incapaz, não está mais com a doença, não tem sentido ele continuar recebendo o benefício. Ele vai receber o benefício pelo tempo que o médico dele solicitou, pelo tempo que o próprio médico perito vai constatar a incapacidade. Muito bem, advogada Carolina, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só 1 minuto.